Boa tarde a todos. Eu sou Daniel Bassoli, diretor executivo da FENIV, e como a gente havia prometido para vocês no ano passado, todo mês a gente vai fazer uma live para poder falar dos assuntos aí, das principais ações da FENIV e também trazer algum assunto de relevância para os associados e, é claro, também para todo o segmento, né, assuntos de interesse para todo o segmento da inspeção veicular. Hoje, a dinâmica ela vai começar, né, com uma palestra da Fernanda Krusins, que é a nossa assessora jurídica, e ao final da palestra a gente vai ter perguntas e respostas. Eu vou falar sobre algumas ações mais importantes aí, que vão acontecer em breve, alguma coisa que já está acontecendo, né, na FENIV nesse início de 2025. Eu aproveito, né, para poder desejar sucesso a todos vocês, que a gente tenha um excelente 2025, de muitas realizações. É contigo aí, Fernanda. Boa tarde, pessoal. Eu queria agradecer a presença de todos aqui na nossa primeira live de 2025, né, Dani? A gente tem como proposta esse ano estar fazendo uma live mensal. A gente vai tentar definir uma data melhor para vocês, porque parece que na última sexta-feira não ficou tão bom para todo mundo, né? Mas a gente vai tentar melhorar a nossa articulação assim com os demais associados também, né? Eu sei que bastante gente queria participar, só não pode porque tem compromisso de trabalho, por conta do dia também, mas a gente vai tentar se ajustar nesse sentido, tá? A ideia é que a gente faça um compilado de palestras, não só comigo, obviamente, mas com vários profissionais da área, para que melhore, né, o nosso dia a dia ali como empresa, né? Hoje a gente vai falar de boas práticas para a ITL e OIA, né, no atendimento ao cliente e na prevenção de demandas, né, voltadas ao direito do consumidor. Eu falo de demandas desde reclamação no PROCON, que vocês já estão acostumados, né, o pessoal vai lá reclamar, até de processo judicial que vocês acabam levando por bobeira muitas vezes, né? Então, vamos começar. Eu vou fazer aqui a minha apresentação, né, do meu pequeno currículo. Advogada, pós-graduada em Direito Administrativo, Processual Civil e Trânsito, tudo voltado à segurança veicular. Hoje eu estou inscrita na OAB de Santa Catarina, na OAB do Paraná e na OAB do DF, e em processo de inscrição na OAB de Minas Gerais. Tudo isso graças à Adriana, né, que pegou um monte de ECV lá em Minas, e que agora a gente está trabalhando ativamente lá. Outra situação também, estou como diretora jurídica da ACOI, da APOIA e da FENIV. E também atendendo, né, as ITLs aí de todo o Brasil. Quem tem necessidade, sempre me procura, a gente está sempre à disposição. Inclusive, está presente aqui na live a doutora Ana Paula, né, que também trabalha comigo, e que está sempre à disposição de todo mundo quando vocês precisam, né? A nossa apresentação vai ser bem breve, tá? Ela vai durar 20 minutinhos, eu já estipulo esse tempo com perguntas e respostas, vocês me digam depois se vai precisar de mais ou de menos. Vou fazer uma pequena introdução ali ao Código de Defesa do Consumidor, a sua aplicação no setor de segurança veicular, as principais reclamações dos consumidores e como potencialmente evitá-las, né? Porque a gente também não existe uma receita de bolo própria, cada caso é um caso, né? Como diminuir os riscos, né, nessa relação de consumo e como evitar as demandas judiciais e administrativas. Parece que é a mesma coisa, mas não é, tá, gente? São todos pontos diferentes. E também a gente vai falar um pouquinho de boas práticas, né, no atendimento ao cliente. O que a gente pode fazer para melhorar dentro da nossa empresa, né, para evitar que a gente tenha mais problemas aí no nosso dia a dia, porque lidar com pessoa, vocês sabem, é difícil, a gente não lida com computador, né, então chega a pessoa lá na empresa todo dia, é complicado, ou a gente presta um bom atendimento, ou a gente não presta, né. E daí, por fim, ali, perguntas e respostas. Primeiro, né, o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece uma relação entre o fornecedor, o consumidor, e aquele que tem um produto ou um serviço. Vou falar para vocês, até 2014, 2015, mais ou menos, a gente tinha a ETL, né, o serviço prestado pela ETL como serviço público. Então, não se aplicava o Código de Defesa do Consumidor. Vou dizer para vocês, né, até esses dias, até 2019, ainda tu achava decisões judiciais que diziam que o nosso serviço não compadecia, ele não era aplicável ao CDC. Então, era uma matéria de direito civil normal, a gente tratava isso no judiciário dessa forma, né, vocês não iam para o PROCON, vocês não iam para lugar nenhum, só ia quando acontecia, né, de cair alguém lá.
mas vocês não tinham condenações nesse sentido. O que acontece agora é que o entendimento do judiciário vai mudando, né, e o entendimento dos órgãos administrativos também, e hoje a ITL, ela está englobada dentro do CDC, ou seja, a gente vai lá responder perante o consumidor e também perante o PROCON, perante o Reclame Aqui, perante os diversos canais que tem hoje em dia disponíveis pela internet, né. Aqui eu peguei uma definição de serviço, que é o que a gente presta hoje, né, que está no artigo 3º, parágrafo 2º do CDC, que é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante a remuneração, inclusive de natureza bancária, financeira, de crédito, securitária, salvo aquelas decorrentes de caráter trabalhista, né. E o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou serviço como destinatário final. Ou seja, a pessoa necessariamente tem que usar o veículo, né, que vocês vão estar colocando à disposição ali para fazer a inspeção, para ela ser caracterizada como consumidor. Eu vou tratar daqui a pouco da diferenciação, né, de um consumidor ou não, para vocês entenderem mais um pouquinho. Na aplicação no nosso setor, como é que vai funcionar? Se o serviço, se ele é contratado diretamente pelo consumidor final, que é o proprietário do veículo, né, vamos falar aí de um veículo movido a GNV, o taxista usa o veículo diariamente, então ele é um consumidor final, e como uma pessoa física também, o Uber, vamos falar dessa forma, ou eu ali que tive um sinistro, alguma coisa assim, vou lá, vou fazer a minha reclassificação de multa, também sou o consumidor final. Então, para todos os fins, né, o CDC vai se aplicar a mim. Vai ser diferente quando vocês estiverem negociando com outro tipo de pessoa, não necessariamente pessoa jurídica, tá? Pessoa jurídica pode ser uma empresa que presta serviço, não é disso que eu estou falando, mas eu estou falando às vezes de um órgão público, de uma seguradora, não necessariamente essas pessoas vão ser consumidores, por quê? Porque a atividade fim dela não é aquela atrelada à inspeção veicular que a gente está fazendo, né? Às vezes a seguradora está fazendo ali a reclassificação de multa, né? Vocês vão lá, fazem a inspeção de forma inadequada, ela não vai ser, vocês não vão ter uma relação de consumo com ela, né? Vocês vão ter um processo simples, um processo civil. Mas isso é uma explicação um pouco mais detalhada, né, que a gente daria numa fase de um processo judicial, não seria no caso agora. Mas só para vocês tentarem entender essa diferenciação, tá? Então, para a gente limitar aqui, ó, o consumidor é sempre aquele que vai utilizar o veículo como destinatário final, como consumidor final, né, que eu vou usar para o meu dia a dia ali, para a minha prestação de serviço. E quais são os direitos do consumidor, né, na inspeção veicular? Na inspeção veicular, a gente sempre vai ter, né, os direitos básicos, que é o direito à informação, né, a empresa deve informar de forma clara e precisa os critérios da inspeção, os resultados, as eventuais falhas identificadas. O que eu quero dizer com isso? Que, o cliente vai chegar na empresa de vocês vão ter que falar para ele, a gente vai pegar o veículo, vai passar na linha de inspeção, vai vir um engenheiro, vai vir um técnico, eles vão avaliar. Para a pessoa, quando ela chegar ali, ela também não, ela não tem noção do que é, tanto que a maioria fala hoje que é a inspeção do Inmetro, né? Eles não têm noção, eles não sabem, a não ser aquele que faz a inspeção todo ano, né? Mas o cara que chega a primeira vez na empresa de vocês, ele não tem uma noção. Tanto que eles acham que vocês mexem na parte mecânica, na parte elétrica, que vocês apertam parafuso, que vocês são responsáveis por incêndios, né, que acontecem dentro dos veículos, e não é o caso. O consumidor, ele tem essa falha, né, ele tem essa percepção mínima do serviço que vocês fazem, por isso que muitas vezes eles acabam entrando na justiça contra vocês, porque eles não têm uma noção, assim, e eu digo uma noção, o advogado também não tem, porque ele não sabe o que a empresa de inspeção faz. Para eles é uma vistoria mecânica, é uma vistoria, né, não falo nem de inspeção, eles acham que é só uma vistoria mecânica, que vocês vão lá, vão arrumar o veículo para ele estar de acordo para ser aprovado na inspeção e poder circular. Muito advogado acha isso, então eu acho que a gente tem que construir uma imagem diferente perante o consumidor na hora da inspeção, para que eles não incorram nesse tipo de erro, tá? Porque esse erro é caro depois. Vocês vão para o PROCON, vão responder um processo administrativo. O cara do PROCON não necessariamente vai saber o que vocês estão falando, o que vocês estão fazendo, né? Então, para ele vai ser um serviço mal prestado e daqui a pouco uma condenação. Uma condenação no quê? Num veículo que tem já veio com uma falha, né? Vamos falar dessa forma, entrou na linha de inspeção, só piorou no momento da inspeção, vocês não tinham responsabilidade, daqui a pouco vocês são condenados a reparar um veículo inteiro por conta de uma falha que poderia ter sido esclarecida, né? No momento ali da autorização do serviço, que o cliente foi informado do que se tratava e tal.
para ele também ter um pouquinho de noção, né? Às vezes vai fazer um ensaio que pode sobrecarregar o veículo, pode ter algum problema, ele pode ter uma perda, vamos falar dessa forma, né? Às vezes o cliente pode optar por não fazer a inspeção também, o meu veículo não vai ser aprovado, então não vou fazer. Tem esse tipo de coisa, a gente tem que levar isso tudo em consideração, tá? O que eu coloquei aqui nessa questão de direito à informação também, para vocês fornecerem um relatório detalhado, para evitar ali, né, que o consumidor tenha algum questionamento que vocês também não possam estar esclarecendo, ou também não queiram, né, tem esse tipo de coisa. E depois a gente segue para as práticas abusivas, né, que estão previstas ali no 39 do CDC, que a empresa ela não pode impor condições excessivas ou dificultar o acesso do consumidor ao serviço. O que eu já reparei, tá, gente, é uma coisa que a gente tem que conversar. Muitas vezes o cliente vem ali na empresa, ele só vem pedir uma informação, a empresa, para captar o cliente, já cadastra a placa, já abre a ordem de serviço, já começa ali sem o cara nem fazer o pagamento, tá? Esse tipo de coisa a gente não pode fazer. Uma coisa é você prestar uma informação, tentar angariar o cliente, mas não tentar bloquear ele dentro da tua empresa para que ele não acesse a outras, tá? Isso é uma coisa recorrente que a gente acaba, infelizmente vendo, né? E o consumidor ele também tem que ter o direito à revisão e ao questionamento do resultado da inspeção. O que eu quero dizer com isso? Vocês fazem o trabalho de vocês, então vocês vão explicar ali, o veículo foi reprovado porque ele não preencheu os requisitos ali do Inmetro da Senatan. Pronto, o cliente tem que entender isso. Mas o que pode acontecer? Não concordo com isso, a minha lâmpada estava queimada, mas poderia ter sido aprovado, né? Tem cliente que discute isso. Tem que explicar, né, que a lâmpada é um item necessário, que ele não pode ser aprovado sem isso, porque senão a empresa pode ser penalizada. Esse tipo de coisa tem que estar dentro dos critérios ali de informação ao cliente, né, para ele saber necessariamente o que a gente vai ver. Se está ali no checklist que vai ter que olhar a lâmpada, ele tem que saber que a lâmpada tem que estar em funcionamento. E também a responsabilidade por danos, né, se a inspeção ela ocorre de forma incorreta, se a empresa realmente, de fato, comete um ilícito ou comete um engano ali no momento da inspeção e ela resultar em algum prejuízo ao consumidor, obviamente, né, consequentemente, ela vai ser condenada a fazer esse ressarcimento. São raros os casos, tá, que as empresas de inspeção são condenadas à reparação de algum problema decorrente ali da linha de inspeção. O que eu já vi, assim, tá, gente? Por exemplo, tu vai fazer eu vou falar de algumas condenações abertas, assim, que eu tenho conhecimento, tá? O veículo entrou lá para fazer a inspeção, do nada pegou fogo. O que vocês têm a ver com isso? Vocês não têm responsabilidade na parte elétrica. É uma fatalidade, né? Entrou na linha de inspeção e aconteceu. Mas se ele não tivesse pegado fogo ali, ele teria pego fogo fora da empresa. Então, poderia ter acontecido uma coisa muito mais grave, né? Nesse caso, se vocês forem levar bem ao pé da letra, quem seria responsável por indenizar seria o próprio consumidor que levou um veículo inadequado para fazer o teste e acabou vamos lá, prejudicando a empresa de alguma forma, né, porque um incêndio dentro de uma linha de inspeção acaba dando material para vocês também, mas graças a Deus hoje todo mundo, né, tem seu seguro e também tem ali uma linha que prevê para esse tipo de acidente, né, ninguém vai estar responsabilizando o consumidor, mas a gente tem que começar a pensar nesse tipo de situação, né, ou às vezes o próprio técnico, o próprio engenheiro, alguém no momento da inspeção ali acaba como é que eu posso dizer, acaba incorrendo em algum dano, em algum defeito ali na hora da inspeção. O que eu já vi? O técnico, na hora de manobrar o veículo, acaba tendo uma colisão. É óbvio que a inspeção foi feita de forma inadequada, então é óbvio que vocês também vão ter que indenizar o consumidor. Não tem o que discutir nesse momento, né? O que vocês podem fazer, tem que discutir como vai ser feito o pagamento, não deixar o consumidor ir fazer uma reclamação no PROCON e tal, ter todo aquele transtorno, sabe? Eu sei que tem empresas e empresas, tem empresas que querem resolver a situação ali no momento, né, que acontece o dano, esse é o ideal, para evitar também que leve um processo judicial, que aconteça alguma coisa pior, mas tem empresa também que não está nem aí, né, então é difícil se manter no mercado, ainda mais no momento que a gente está agora, que qualquer bom serviço prestado é um diferencial, porque está tudo muito caro, as pessoas estão desistindo de fazer a inspeção veicular, estão desistindo ainda mais ali na questão do GNV, né, porque está ficando muito caro, então o bom serviço prestado, muitas vezes, é o que vai fazer a diferença para vocês. E listei aqui, né, os principais motivos de reclamação, né, e como evitá-los. Vamos lá. O cliente insatisfeito com a reprovação, né, o que eu vou fazer? Eu vou explicar quais são os critérios da inspeção e vou dar um embasamento técnico, os motivos, né, por que ele foi reprovado. E também vou ter que dar, né, a chance dele voltar ali e reparar a reprovação dele.
o cliente reclama da demora. Isso acontecia muito quando ele chega ali no momento, ele entrega a documentação e vocês não informam mais ou menos que horas que vai ser feita a inspeção, quanto tempo vai demorar, esse tipo de coisa, né? O que a gente sugere, tá, gente? Também o agendamento, né? O agendamento hoje, vocês controlam tudo com isso. Então, fica melhor para o cliente, fica melhor para todo mundo. Também, divergência de informação entre os funcionários. Às vezes, a recepcionista fala uma coisa, daí o técnico fala outra, daí fala com o proprietário da empresa, o proprietário diz outra, daí o cliente chega ali na empresa, ele vem com 3 informações diferentes e não sabe o que está acontecendo, né? Então, precisa ter uma padronização no atendimento ao cliente dentro da própria empresa. Eu sei que não funciona assim, não funciona ao pé da letra, né? Cada caso é um caso, vai depender de uma conversa, vai depender do que o veículo está apresentando e qual vai ser o resultado da inspeção, mas muitas vezes o cliente bem informado é aquele que não vai dar trabalho para vocês depois, né? E cobrança indevida, né, gente, ou dúvidas sobre valores. Hoje vocês têm uma tabela que fica ali no site de vocês, mas vocês também negociam o valor a critério do cliente, né? Por exemplo, o cliente vai trazer 10 veículos, ele vai ter um preço diferente do que aquele que consta na tabela. Então, essas coisas precisam ser informadas antes do atendimento ao cliente, não depois. Por exemplo, o que eu já vi, tá? A empresa vai lá, passa um valor pelo WhatsApp para o cliente, dentro desse WhatsApp, ele vai lá, ele abre a ordem de serviço e tal, e depois a empresa tenta cobrar um valor maior, não tem justificativa nenhuma, só, não, esse é o nosso valor de tabela. Não existe isso, né, gente? Se você fechou um valor com o cliente, você vai cobrar aquele que foi fechado, você não vai fazer uma cobrança indevida, que é um acréscimo, né? Isso não existe. O valor da inspeção é aquele ali, ponto. Por isso tem que ser detalhado, tem que ser explicado, né, para que o nosso serviço também seja valorizado. É importante também que vocês coloquem, né, essa questão do COBIV, que a gente tem o valor da inspeção pelo valor da engenharia, que a gente tem várias tabelas, que é importante que o cliente tenha conhecimento que a gente tem um custo agregado em cima da inspeção, e não que a nossa inspeção vai custar R$50, R$100, que nem uma vistoria, porque não é o mesmo trabalho a ser realizado. A gente fica muito tempo numa inspeção, então o cliente tem que ter noção dessas coisas, né, também para justificar o que está sendo cobrado ali. Esse foi só uma relação ali, né, e também tem a questão, o cliente sempre reclama do preço meio que padronizado, né, uma empresa perto da outra, é óbvio, vocês têm concorrentes, né, vocês vão cobrar um valor agregado próximo, então, essas coisas também têm que ser explicadas para o cliente, né, que o serviço, muitas vezes, aquele oferecido, né, um bom serviço para a empresa, que vai ser o diferencial que vai justificar uma cobrança de preço um pouco maior ou um pouco menor. E como diminuir, né, esses riscos aqui em relação à nossa relação de consumo. O que eu preparei aqui para vocês, mais ou menos, tá? Uma revisão ali nos termos de aceites da ordem de serviço que vocês fazem, às vezes colocar ali, né, no próprio documento que é assinado pelo cliente, né, com uma confirmação ali que ele entendeu quais são os critérios da inspeção, o que está sendo inspecionado. Eu sei que vocês já têm, né, vocês já têm um modelinho ali que é meio que um padrão, mas eu gostaria de sugerir, né, que a gente fizesse, de repente, uma revisão geral nesse modelo de ordem, nessa ordem de serviço, nessa declaração que o cliente assina, porque muitas vezes a gente pode estar prevenindo uma ação judicial ou uma reclamação no PROCON, se ela estiver melhor fundamentada, né? Isso aí eu acho que a gente deveria discutir, tá, Dani? Vou até colocar de sugestão agora ali no nosso comitê técnico da FENIV, para mandar um modelo geral ali, um modelo padrão ali para todos os associados. Daí também a transparência no atendimento, seria uma explicação mais clara, né, ali sobre os critérios de avaliação e da reprovação, que a gente já conversou. O treinamento dos funcionários, porque não adianta nada a gente estar falando aqui, né, de fazendo palestra, fazendo evento, se a gente não fizer um treinamento adequado para os funcionários da ITL. Se ele não souber como tratar o cliente, desde tratar o cliente bem, dando bom dia, porque isso acontece, tá, gente? Às vezes tu chega na empresa, o funcionário não te dá nem bom dia, se não tiver um mínimo, a gente não tem como alcançar pelo menos o básico, então é complicado. A gente tem que fazer um treinamento contínuo, né, com os funcionários, nem que seja a cada 6 meses, uma vez por ano, para eles entenderem um pouquinho também do que é o serviço, né. Muitas vezes a área administrativa, ali, a secretária, ela sabe o que é a inspeção, ela tem noção, ela faz os cadastros, mas daí não consegue responder a dúvida básica do consumidor, isso é meio chato, sabe? Às vezes você quer só uma perguntinha ali do dia a dia, a pessoa não tem a boa vontade de responder, às vezes porque não sabe ou porque não quer, né. Então, um treinamento adequado seria o melhor remédio nesse sentido. E também um registro documental eficiente.
O que eu falo em relação a isso, tá? Por exemplo, hoje veio um cliente aí na empresa de vocês, fez maior auê, né, reclamou um monte, esse vocês sabem que vai dar problema. Então, assim, ó, não custa colocar no relatório de inspeção, tem no campo observações ali mais para baixo, que o cliente reclamou, que o cliente brigou, que o cliente perdeu a linha, vamos lá, foi agressivo, né, ocorreu alguma coisa nesse sentido, anotar o nome de uma testemunha, que seria um funcionário, para um dia, se der algum problema, vocês se prevenirem. Porque o que eu vejo aqui? Às vezes o cliente vai ali na inspeção, ele foi reprovado, daí ele ameaça vocês, às vezes ele ameaça com força física também, né, isso a gente já viu. É complicado isso, é ruim, depois o cara vai lá e te processa ainda. Então, tu não tem muito como se defender, porque você simplesmente... Ai, peraí que veio um negocinho aqui na minha frente. Porque você simplesmente foi negligente, não anotou, não teve um prontuário, né, que nem os médicos fazem, para um dia que aconteceu algum problema, você se prevenir. O que eu já vi também, o cliente foi lá, fez todo uma UE porque foi reprovado, e daí começa a fazer denúncia de vocês na Senatrain no Inmetro. Se você anotasse isso no prontuário, se você tivesse tudo isso antes, nada disso teria corrigido. Você poderia se prevenir, e na hora de apresentar a sua defesa, você também ia ter essa informação. Então, ia ficar muito mais fácil para o órgão público, na hora de julgar o teu processo, né, olhar ali, não, o cliente está fazendo uma reprimenda. Porque, de fato, isso acontece, tá, gente? Não são poucos os processos que a gente pega no escritório, onde o cliente foi reprovado e daí, por isso, ele está fazendo a denúncia. Às vezes, denúncia sem fundamento, mas uma denúncia sem fundamento, embora leve um arquivamento, vocês têm todo um custo em relação a isso. Vocês têm que se defender, vocês têm que pagar advogado, vocês perdem tempo, tem tudo isso, sabe? Então, essas coisas podem ser prevenidas se forem adequadamente adotadas, né? Aqui já falei um pouquinho, né, como isso pode ser evitado, né, com proteção jurídica, né, é sempre bom ter um advogado, não necessariamente eu, vocês podem sempre ter um advogado da confiança de vocês, né, isso é importante. Por quê? Para responder uma solicitação do cliente, para responder uma notificação, para, às vezes, apresentar até uma contra-notificação, porque tem muito cliente, às vezes, que quer resolver, ele pega e notifica a empresa, notifico para o pagamento do veículo tal que sofreu um acidente. Se você apresenta uma contra-notificação adequada, o que vai acontecer? Ele já vai saber, opa, peraí, ele tem prova também, então ele vai avaliar se ele vai entrar com uma ação judicial ou não. Muitas vezes isso previne uma ação judicial, então é importante que vocês também tenham uma assessoria jurídica. Muitas vezes a assessoria de qualidade já faz isso. Então, isso também é muito bom, porque vocês têm pelo menos uma rede de apoio mínima, tá? E também ali os canais de ouvidoria, né, resolução de conflitos. Antes de falar para o cliente que vocês não vão resolver, pelo menos tentem. Por exemplo, chama para conversar, grava essa conversa, obviamente, né? Chama para conversar, grava, tenta de alguma forma resolver aquele conflito, porque pode acontecer, né, obviamente, disso virar um processo judicial e ter uma coisa muito mais custosa. Ninguém quer cobrar R$300 numa inspeção e gastar 5 mil, 10 mil, 20 mil reais num processo judicial depois. Então, a gente tem que fazer essa avaliação primeiro, tá? Uma outra recomendação que eu diria aqui para vocês era se cadastrarem também no consumidor.gov, tá? Que é o PROCON ali, o PROCON geral de todo mundo, porque vocês têm a possibilidade também de estar fazendo mediações online, né? Não precisa ir pessoalmente no PROCON, podem estar apresentando defesa por ali, e é uma coisa que serve também, dá bastante retorno para vocês, né? E o cadastro positivo ali do Reclame Aqui. Difícil ter uma reclamação do Reclame Aqui, mas às vezes acontece, né? E as boas práticas, né, aqui nos finalmente já, que seria, né, um atendimento mais humanizado e transparente, né, começando desde a recepção, onde é a postura da pessoa, né, o atendimento ao cliente vai ser de forma mais clara, de forma mais agradável, né, porque, querendo ou não, vocês lidam com todo tipo de gente na empresa de vocês, então é importante que se tenha um padrão também para o funcionário, principalmente para a funcionária que está ali, conseguir atender de forma adequada, né, e saber como agir nesse tipo de situação, às vezes um cliente mal encarado, um cliente ruim, ou um cliente que tem dúvida, né. A paciência sempre é o melhor remédio, né. Daí a comunicação mais eficiente e a redução de conflitos, né, e a capacitação dos colaboradores. Seria, em média, isso. Agora a gente vai abrir um espaço aqui para vocês para perguntas e respostas, tá, gente? Eu vi que o William já levantou a mão ali, não sei se vai ter mais alguém. Bem, pessoal, a ideia era fazer uma exposição mais objetiva, o material vai estar disponível para vocês, a gravação vai estar na página da FENIV no YouTube, vocês podem depois compartilhar para quem vocês quiserem. Agora a gente vai fazer essa rodada de perguntas e respostas. Eu já tenho uma pergunta, mas o William levantou a mão antes. Então eu gostaria aí que o William, por favor... Pode fazer, Daniel. Pode fazer. Pode fazer.
Pode fazer a sua. Então, a minha pergunta é em relação à questão da ouvidoria, né, do cliente. É interessante, vale ressaltar também a questão da gente sempre ter ali a parte da pesquisa de satisfação, né, que é tanto positiva para nós também. Ah, legal, William. O que eu já vi, tá, de cliente aqui do escritório é, por exemplo, vocês cadastram ali, fazem atendimento ao cliente e tal, pegam o WhatsApp dele. Daí no WhatsApp vocês mandam uma mensagem depois, pesquisa de satisfação, né? Porque o WhatsApp hoje é o melhor canal, o e-mail eu acho que o pessoal quase não usa, né? Mas entra ali e manda pelo WhatsApp. O cliente vai dizer, fui bem atendido, poderia melhorar nesse sentido e tal. Essa tua sugestão eu acho totalmente válida, porque ela dá um feedback legal pra gente. Só que antes de vocês pedirem essa pesquisa, vocês têm que pedir a autorização do cliente, tá, gente? Porque tem aquela coisa da LGPD, né? Posso ficar mandando mensagem à toa? Não. Então, vocês peçam a autorização antes para fazer essa pesquisa. Mas peçam assim, por exemplo, coloque lá na tua ordem de serviço, dizendo que vocês vão entrar em contato com o cliente para saber como é que foi o atendimento. Então, isso já... E se ele, por acaso, não quiser, né, é só não mandar mensagem. Mas essa seria a recomendação, tá? A ideia da revisão da ordem de serviço, colocando um roteirinho do que é importante estar lá, é boa. Vamos fazer isso aí, vamos mandar aí para as associações, né? Inclusive incluindo a questão da LGPD e dessa autorização de uso dos dados para poder mandar pesquisa e tal. Isso aí é bem legal. A minha pergunta é simples. Já aconteceu comigo. O cliente chega com um carro em condições ruins, né? Tubulações, mangueiras ressecadas, você vai fazer o teste de freio, estoura a mangueira de freio lá no frenômetro. Uhum. E aí? Eu estou sujeito o veículo estava em más condições de uso, né, na hora do momento da inspeção, então você não vai ter responsabilidade, você não tem como ter responsabilidade pela manutenção preventiva dele. Aí que tá. Uma coisa seria se você desse causa para essa mangueira estourar, que eu acredito que não seja o caso, né? Vai falar que eu pisei muito forte, que o frenômetro estragou o freio dele. Não, mas o veículo tem que estar em condições de manutenção. Um problema ia ser o seguinte, o cliente pode provar que ele estava em manutenção, tá? Vamos lá. Ele chega para ti e mostra um laudo da concessionária dizendo que ele fez a manutenção preventiva ali nos últimos 6 meses. Daí tu vai ter um problema, Daniel, porque daí pode ser que isso leve realmente, né, a uma condenação da empresa. Mas, obviamente, teria que ter uma perícia, alguma coisa nesse sentido, para comprovar a culpa, né? Só que daí a gente entra naquela situação, né? Vale a pena pagar uma perícia para comprovar isso, para pagar a mangueirinha ali, que não é um alto custo, né? Esse é o problema. Eu recebi uma outra pergunta aqui, ó, que também é do mesmo sentido, né? Realizando a inspeção de forma que prevê a norma, como, por exemplo, uma análise de gases e o veículo apresenta um problema, como a ventoinha para de funcionar e ferve o motor. A ITL tem alguma culpa? É a mesma situação? Não. Se o veículo não fez a manutenção preventiva, não estava de forma adequada, a ITL não tem culpa, ela fez o mínimo, ela fez o teste para ver se os equipamentos estavam em funcionamento, né? Então, ela não pode ser responsabilizada pelo serviço que ela está prestando, a não ser que ele tenha sido feito de forma inadequada. Daí a gente entra naquela situação, o consumidor tem que provar que foi feito de forma errada. Daí a gente pode pedir, né? Cadê o critério lá de manutenção preventiva? Ele vai ter que dar um laudo dizendo que fez, né? Esse ônus é do consumidor. É do consumidor, ele que está alegando, né? Só que daí tem um outro problema, tá, Dani? No direito do consumidor, a gente entra naquela situação, a inversão do ônus da prova, né? Beleza? Como é que a gente demonstra que a gente fez as coisas de forma adequada? A gente realizou todos os testes e tal, a gente põe ali o nosso manual, né, acrescenta as portarias, resoluções, então não tem como acontecer se o veículo estava adequado, daí inverte, daí o consumidor tem que provar que o veículo dele estava adequado, que ele tinha as manutenções, porque daí o que a gente vai fazer? A gente vai pedir, né, então que ele apresente as últimas manutenções preventivas, os últimos 6 meses, né, e indique ali que foi realmente substituído o item que deu problema, né, o mecânico vai ter que atestar, alguém vai ter que atestar que essa peça foi substituída, vamos dizer assim. E para hoje, né, tem nota fiscal de tudo. Se ele diz que aquela peça ele substituiu, ela estava em dia, estava em ordem, então ele vai ter uma nota fiscal dizendo que ele fez a manutenção. Então, assim, ó, o ônus também vem para o cliente. A gente só tem que saber como argumentar isso de forma adequada, né? Perfeito. Adriana, sua vez. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande, às vezes, com o cliente, porque o cliente ele já tem vício de atendimento, né?
E isso, às vezes, compromete ali a ITL, a funcionalidade, a transparência da ITL. E uma possível causa, como é o mecanismo de defesa da ITL frente ao cliente que é malicioso? Porque isso não é incomum, né? A gente atende todo tipo de cliente. Como seria o posicionamento da ITL ali frente a esse cliente já malicioso para o seu processo de defesa? Tá, vamos lá. O cliente chega, eu vou criar uma situação, tá, Adriana? Porque daí fica mais fácil, né? O cliente chegou lá na ITL e pediu para você dar um jeito de aprovar o veículo dele. Ele falar isso, por si só, ali já parece que vai pegadinha, né? Vamos supor assim, já vai acontecer alguma coisa, né? Então a ITL tem que ficar atenta nisso. O que ela pode fazer? Eu não colocaria isso na ordem de serviço, tá? O cliente pediu uma aprovação indevida. A não ser que isso seja muito óbvio, seja muito latente que o cliente quer isso, e tu não vai aprovar, né? Tu vai reprovar ele na hora da inspeção. Se vamos lá, aconteceu essa hipótese, ele pediu uma aprovação indevida. Ele foi lá e reprovou, o que eu faria? Colocaria ali nas observações, dizendo que o cliente compareceu até essa ITL, né, pediu uma aprovação indevida, ele foi reprovado, porque não preencheu os critérios, obviamente. Ele vai reclamar, ele vai chiar, ele vai te denunciar, ele vai dizer que o concorrente disse que faria, vai pedir para cancelar a inspeção e pode ficar por isso mesmo. E pode fazer em outro lugar, é todo a critério dele, né? Mas para você se prevenir, para fins de denúncia ou para fins de um processo judicial, isso aí já seria suficiente, é uma prova já que você fez. E aliado a isso, você vai pegar um funcionário teu ali, uma testemunha e vai assinar do teu ladinho, né? Para convalidar ali o que você escreveu. Então, não sei se essa seria mais ou menos, né? Foi dentro do que eu imaginava. Mas agora vamos para a situação inversa, né? Eu tenho um cliente que habitualmente paga para passar, e eu tenho aquele funcionário que recebe para aprovar. E em determinado momento existe um desacordo comercial nesse pequeno negócio. E aí? Né? Como que a ITL trata isso? Porque esse comércio paralelo, ele que é de 2 CPFs, vai esbarrar em um CNPJ. Qual que é a responsabilidade da ITL em cima disso? A responsabilidade não vou falar do inspetor, porque pode ser de qualquer pessoa, né? Mas a responsabilidade daquele que é o facilitador e daquele que está pedindo a facilitação. Tá, vamos lá. Agora a gente está falando de um crime, tá? A primeira situação, identificado isso, tu soube de um crime, a primeira postura que tu tem que fazer, tanto como pessoa física como pessoa jurídica, é denunciar. Então, o que tu vai fazer? Tu vai abrir um registro, não uma reclamação, um registro de ocorrência na Polícia Civil. O que tu vai fazer? Tu vai demitir esse teu funcionário por justa causa também, né? Porque é o que ele merece, né? Outra situação. Opa, peraí, que eu tive que desligar uma ligação aqui que estava tocando para mim. Outra situação, depois de fazer isso, obviamente, tu vai tentar fazer uma análise de todos os veículos dessas duas pessoas, envolvendo essas duas pessoas, para tu ter uma noção do que tu vai ter de responsabilidade, tá, Adriana? Porque, assim, a responsabilidade criminal, obviamente, tu não vai ter, mas tu pode ter uma responsabilidade administrativa, daqui a pouco chega a Senatran e Metro e diz que você não olhou direito, você que vai ter a empresa fechada. Ou uma responsabilidade civil contra terceiros. Por exemplo, foi aprovado um ônibus aí na tua empresa indevidamente, esse ônibus incorreu num acidente de trânsito. Tu acha que o juiz vai estar interessado em saber se o teu funcionário cometeu uma ilicitude ou não, ou se o cliente cometeu ou não? Vai todo mundo para o mesmo bolo, todo mundo vai responder junto. Então, o que acontece? Quanto mais subsídio tu tiver para conseguir se defender, melhor. Então, fazendo esse boletim de ocorrência, tentando uma rescisão indireta, não, né? Uma demissão por justa causa na Justiça do Trabalho. Havendo todas essas provas a teu favor, pode ser que numa condenação judicial, num processo judicial, você não seja condenada, mas pode ser, porque a empresa sempre vai manter a responsabilidade, tá? Então, o que tu tem que fazer? O máximo possível para se eximir desse tipo de situação. Registro de ocorrência, demissão por justa causa e assim sucessivamente, né? E tentar tratar essas desgraças, né, Adriana? O que dá para fazer também? Denunciar todos os CSVs que foram aprovados, né? E daí o Inmetro e a Senatran que vão atrás para ver o que eles vão fazer. Se vão cancelar, se vão pedir para fazer uma reinspeção ou não. Porque a responsabilidade não pode ficar toda a vida para ti, né? Ela tem que ir para algum lugar também. Eu faria isso, tá? Na minha opinião. Não, eu estou criando aqui condições, porque já que a gente está falando de boas práticas, a gente tem que trazer aqui
o que é real, né? O que pode acontecer aí para dentro das ITLs. E, às vezes, a pessoa opta por fechar o olho, né? Então, se a gente fechar o olho, dá nisso aí, tá? O cliente malicioso, dá nisso aí, ó. Pelo que a Fernanda falou aí, fechar o olho para o segundo caso aí é crime, né? Então, além da atividade da ITL ser uma atividade de grande responsabilidade para a segurança, porque o que vocês vendem é isso, segurança. Vocês têm que ter isso muito claro. Fazer o trabalho correto, fazer o trabalho com a maior responsabilidade possível. Mas cometer crime é crime, independente da atividade. Então tem que deixar isso muito claro aí. A Lilian, ela fez um comentário aqui no chat, né, sobre o malicioso, que é o cliente que já vem com aquela fechadura quebrada, só dá aquela encaixada nela e quando vai fazer o teste, a inspeção, cai a fechadura e ele vai colocar aí a culpa na ITL, a ITL vai ter que pagar o veículo dele. Bem, a minha opinião sobre esse assunto é que tem que tomar muito cuidado também lá com aquela pré-inspeção, né? Sim. Então, quando o carro... A vistoriazinha, né? A vistoria prévia ali antes de começar. Importante sempre ter cuidado com o estado que o carro chega, né? Você conseguir ter ali um registro externo do carro, pelo menos, para saber como que esse carro chegou e aí... Igual quando a gente vai no estacionamento, né, Dani? Isso, o cara olha ali por cima, é claro que a gente nunca vai conseguir uma análise completa, né? Não tem como testar a fechadura, isso aí eu acho muita má fé, né? Mas a pessoa não consegue, né? Ela não consegue olhar tudo. Daqui a pouco ele entrou com o rádio do carro que não estava funcionando e do nada, uma coisa que vocês nem mexem, né? Uma coisa que vocês objeto de valor, não funciona. Objeto de valor dentro do carro. Então a pré-inspeção ela é muito importante, às vezes ela é ignorada. Mas é muito importante tomar cuidado ali. Esqueceu o seu óculos aqui, os seus óculos estão aqui dentro do carro, tem dinheiro aqui no carro. Anotar, registrar, chamar o cliente. Eu já tive processos, tá, gente, que o cliente supostamente disse que largou um envelope com R$3.000 dentro do carro. Daí ele fez o boletim de ocorrência, fez um negócio desses, mas graças a Deus estava tudo filmado ali na empresa, né? Ninguém saiu com envelope nenhum, então não teve como imputar uma condenação para a empresa nesse sentido. Mas o cliente de verdade, assim, quando ele quer, ele apronta, ele já chega ali de forma maliciosa para tentar alguma coisa contra a empresa, né? Principalmente porque eles acham que vocês são todos milionários, né? E o golpe tá aí facilitado, né? Vamos lá, o Luan levantou a mão. Pode abrir o microfone, por favor, Luan, e falar, depois a Adriana. Boa tarde a todos. Sobre a situação de apresentação de documento falso, a gente se deparou alguns tempos atrás aí com uma situação do cliente apresentar notas fiscais de clientes que eu conheço, né, tinha interação com o fornecedor que estava, a nota fiscal, e a gente foi conferir com coisa e realmente a nota era falsa, os caras montaram a nota e apresentaram para nós. Eu me recusei a aceitar a documentação e depois eu tive uma encheção de saco com isso, né? Nesse procedimento, no dia, eu fiz um boletim de ocorrência, porque nós identificamos, mas tem situações que a gente, de enquanto, não se atenta também. O que tu recomenda para nós nesses casos? Acho que ninguém vai, na grande maioria, ninguém vai ficar conferindo chave de nota na receita toda vez aqui. Vamos lá. Vocês não são fiscal da Receita para ficar conferindo nota fiscal, tá? Essa é a primeira premissa, a não ser que seja alguma coisa que seja nitidamente falsa ou tenha indícios de falsidade, tá? Daí todo cidadão tem a obrigação de estar conferindo. Vamos lá, chegou uma nota daquelas físicas, né? Isso aí não deve nem ser aceito, porque desde 2020 tem uma resolução lá da Fazenda dizendo que vocês não podem aceitar, é só nota fiscal eletrônica, né? Então, isso vocês têm que ter um cuidado, porque muitas vezes a gente aceita ali, deixa de qualquer jeito, o processo passa, mas um dia ele vem fazer a cobrança, né? Eletrônica pode ser impressa, tá, pessoal? É só para a gente deixar claro. Física não significa a nota eletrônica. Não, é nota eletrônica, né? Porque o que não for nota eletrônica, né? Que não permita ali a conferência, né? No caso do Luan ali, o que ele comentou? Que o cliente, de fato, montou uma nota, né? Deve ter botado até o QR Code, né, Luan? Só vocês só não... O pessoal não fica de brincadeira, né? E quando o cliente faz isso, o Luan agiu de forma correta. A gente tem a obrigação de estar reportar isso à Polícia Civil, porque é uma falsificação, né? A gente não tem ali no nosso normativo, que nem as ECVs têm, a obrigação legal de comunicar à Polícia Civil.
Mas, por certo, obviamente, vocês têm que comunicar, porque isso reflete depois no serviço de vocês, e isso dá um problema para vocês depois. Vamos lá, vocês tiveram... Eu vou criar uma situação em cima dessa que o Luan fez, tá? Vamos que o Luan não conhecesse o prestador de serviço que era o dono da nota, né? Que ele não fosse conferir lá e que passasse por isso mesmo. O que isso ia virar num processo investigativo ali do Ministério Público, né? Que o cliente foi lá com a nota adulterada, com o carro adulterado, com tudo que aconteceu, passou pela inspeção na empresa do Luan, depois que passou, emitiu uma nota fria, né? Porque estava dentro do processo ali da empresa X, a empresa X não sabia de nada, né? Foi lá, fez um boletim de ocorrência, daí o que ela fez? Fez contra a empresa que usou a nota dela, daí a polícia vai ver, mas onde é que ele usou essa nota? Ah, na empresa do Luan. Como é que a gente vai saber que o Luan não estava junto nisso? Que, na verdade, eles não estão esquentando o carro, entendeu? E daí vira todo um processo, gente, que vocês não têm noção onde termina. Então, assim, ó, fica difícil para a ITL se defender se ela não fizer um boletim de ocorrência de uma coisa, uma irregularidade que ela viu. Então, assim, ó, se ela viu que a nota era falsa, ela identificou ali, por critério mínimo, né? Ela conseguiu ver ali, que nem o Luan falou, era meio evidente, né? Conseguiu ver, ela não estava envolvida, melhor ela ir fazer um boletim de ocorrência, melhor ela reprovar, ela não aceitar a inspeção e seguir adiante, do que ela daqui a pouco estar envolvida num processo criminal ali, numa formação de quadrilha, num negócio bem louco, que é comum do nosso negócio, tá? Pode ir. Eu só queria comentar que o meu caso, eu abri aqui, na verdade, o que aconteceu, a gente identificou após eu ter feito a inspeção. Aí foi complicado, entendeu? Mas ele teve aprovação, Luan? Ele teve aprovação? Teve aprovação. Não, então, aí que eu te digo, ó, tu identificou depois, né? Porque tu não é fiscal da Receita. De amostra, né? Eu peguei o processo da amostra, fui fazer a revisão, falei, pô, esse troço tá estranho, a gente identificou, aí que eu me deparei, né? Daí, assim, mas já tinha até passado pelo Detran, o documento emitido, mas aí aconteceu que, no decorrer, acabou que foi descoberto isso pela implementadora, e daí eu tive que... Mas, assim, descobriu porque a gente, eu fui dar uma conversada, né, parecer tudo, mas eu acho complicado essa questão de documentação falsa. Mas, assim, a tua parte tu fez, né? Tu fez o boletim de ocorrência. Provavelmente isso aí vai iniciar um processo criminal. Provavelmente, pelo que tu me falou agora, né? Você fez teu registro de ocorrência. Vai constar ali na Polícia Civil que você não tinha conhecimento porque você denunciou. Aí vai vir um outro problema, o Detran passou desse jeito, o Detran não fez a conferência dele também, daqui a pouco o próprio Detran está envolvido nesse processo criminal, porque quem garante que ele não recebeu para aprovar o veículo, né, daí começa aquela cadeia louca, né, quem não verificou essa nota fiscal, mas volto a falar, né, nenhum de vocês é auditor da Receita para ficar verificando a originalidade de nota fiscal, tá? E ninguém é policial civil também para ver se o documento é falso. É complicado isso, né? É uma situação, mas se for uma falsidade evidente, que seja identificada a olho nu, todo mundo tem a responsabilidade de fazer a comunicação desse tipo de crime, tá? Eu vou complementar a situação do Luan aqui, usando a prática irregular, às vezes, da própria ITL, né, de conivente, não é o caso do Luan, e o Luan constatou, tomou as medidas que foram necessárias, mas quando a ITL é conivente com isso, que existe ali a conivência, né? Então, isso aí é um risco grave, né? Eu posso estar errada, com certeza, eu sempre erro, mas isso tem uma tipificação e é formação de quadrilha. Estou errada, Fernanda? Não, então... Sim. Né, então tem vários processos, Adriana, que são classificados como formação de quadrilha, porque eles envolvem toda a cadeia do serviço, né? Essa cadeia do serviço vai desde o cliente, daí do cliente ele vai para a oficina, da oficina ele vai para a ITL, ele vai para a vistoria, ele vai para o Detran, ele vai para vários lugares, assim, porque todo mundo colaborou para a emissão do documento, né? Isso. E no final... existe ainda um processo de evasão de divisa do governo, né? Então, assim, alguém está tirando do bolso do governo, que é um crime seríssimo. Então, para a gente ter... Sonegação fiscal, né? Sonegação fiscal. Mas o pessoal não está muito preocupado com isso hoje, né? Porque sonegação fiscal, até hoje, de toda essa palhaçada aí que a gente vê no dia a dia, né? O governo não está interessado no imposto, porque o que mais a gente denuncia, tá, Adriana? Vou até falar de um negócio agora, dos sinistrados, por exemplo, né? Isso aí, o mercado dos sinistrados é o que mais envolve sonegação de imposto. E até agora o governo também não está nem aí com isso. Então, é complicado, né? O que se deixa de arrecadar, né? Se deixa de arrecadar em relação à falta de regulamentação dos sinistrados ali é um negócio sensacional.
Vide quarto eixo também, né? Vide o nosso... Eixo, então, qualquer coisa, é o pessoal deixa de... né? Mas eu quero deixar aqui uma experiência, a gente falou aí sobre a pré-inspeção, que a pré-inspeção ela precisa ser bem feita. Eu vou pontuar que não é só a pré-inspeção, é aquele processo de recebimento da amostra e a devolução da amostra, porque eu tive um caso recente de um despachante, o despachante encaminhou o cliente com um veículo blindado, novo, para poder fazer a inspeção. O cliente trouxe, nós fizemos a pré-inspeção, eu faço o checklist de entrada, fez o processo inteiro, checklist de saída, o cliente assinou que da mesma maneira que ele entregou o carro para a gente, ele recebeu o carro de volta. 3 dias depois, liga o despachante que o pneu do carro tinha sido machucado aqui. E era para eu acionar o seguro. Mas olha, deve ter alguma coisa errada, vou olhar nas minhas filmagens, vou olhar no meu processo, e olhei tudo, filmagem, processo, checklist de entrada e saída, liguei para o despachante, falei, olha, não foi aqui. Inclusive, o seu cliente assinou que da mesma maneira que ele me entregou o carro, ele recebeu o carro de volta. Senhor, Adriana, deixa eu te falar a verdade. Na hora que eu fui levar o carro na concessionária, o Uber me fechou e eu bati com esse pneu na guia, machucou o pneu. Mas eu não tenho seguro e eu sei que você tem. Não acredito. Se você acionar o seu seguro, eu pago a franquia. Ai, a má fé. É uma fé. Não vai ter como, porque o meu processo, a seguradora vai me pedir. E eles sabem como é feito a entrada e a saída do veículo. Então, se a gente não tem isso, a gente é refém. Porque aí você vai ficar assim, puta, eu não tenho como provar, eu não tenho uma evidência, eu não tenho... Porque a gente vive de evidência. Né? A evidência, na verdade, a primeira palavra que a gente aprende quando acreditados é evidência. Então, se a gente não tem evidência, a gente é refém do cliente de má fé o tempo inteiro. Vou fazer só uma observação, Adriana, dentro desse teu negócio. Vocês já perceberam como as pessoas conhecem do nosso serviço, mas a gente não conhece do serviço dos outros? O despachante já sabia que vocês tinham seguro. E vocês sabem se o despachante tem seguro também? Entendeu? Aí que tá. A gente sabe pouco dos nossos serviços dos outros e todo mundo sabe do nosso. Às vezes a gente mal sabe do nosso serviço também, né? É complicado isso daí. Isso aí é um bom alerta, Adriana. Bem, o assunto tá bom, mas a gente tem que finalizar, pessoal. Tem algumas pessoas já saindo, o Alexandre da Otimiza aí agradeceu, parabenizou, eu acho que é um assunto bem interessante. De novo, a gravação vai ficar registrada na página da FENIV lá no YouTube. Você quer finalizar, Fernanda, alguma coisa? Só vou fazer uma observação aqui, Dani, eventualmente, tá, se alguém sofrer um processo judicial e havendo a contratação de seguro, que fale ali de prestação de serviço, má prestação de serviço, né, vocês sempre têm que acionar a seguradora, tá? Em qualquer hipótese, por exemplo, tem uma previsão de sinistro ali dentro da ITL, o cliente foi lá e deu esse negócio do pneu da Adriana, vamos usar esse pneu da Adriana, né? O cliente foi lá e falou do pneu da Adriana. O que ela vai fazer? Ela já vai reportar a seguradora, independente disso dar um processo judicial ou não, porque ela tem que fazer esse chamado. O que ela vai dizer? Ela vai dizer o seguinte, dia tal e tal, fulaninho me ligou e disse que eu estraguei o pneu dele. Não estraguei, eu tenho toda a documentação aqui, show. Vai ficar registrado lá na seguradora, através do corretor de vocês. Porque o que acontece? Depois de um tempo, pode, do nada, subitamente, surge um processo judicial. Vocês vão ter que acionar a seguradora para a seguradora poder compensar o que aconteceu ali, se eventualmente vocês tiverem responsabilidade. O que vai acontecer? A seguradora, ela paga até honorário de advogado, não sei se vocês sabem disso, né? Vocês só tem que pagar a franquia. Mas a seguradora paga o honorário de advogado, paga as custas do processo, paga o honorário de perito, ela paga tudo. Então, assim, é muito bom ter uma seguradora num processo judicial, porque vocês vão estar... Como é que eu posso dizer? Garantidos em relação a isso, né? Vamos lá, pegou fogo num caminhão de 2 milhões dentro da ITL. Vocês têm seguro? Espero que tenham cobertura para isso, né? Mas o que eu vou ter? Eu vou ter assessoria jurídica garantida, eu vou ter as custas de um perito judicial garantida, eu vou ter tudo. Não tem por que não ter isso só pagando a franquia. A franquia é alta, né? A franquia é 5 pila. Mas assim, é muito mais que vocês vão gastar no processo judicial do que se prevenindo num seguro, obviamente, né, dentro ali fazendo só essa simples informação, né. Então, é isso que eu acho que a gente tem que se preocupar também.
Eu vou disponibilizar um material ali para vocês, Dani. E daí, eventualmente, se alguém tiver alguma pergunta que não foi feito hoje, vocês podem estar fazendo e a gente responde em outro momento, né? Encaminha. E espero que vocês tenham gostado também. Muito bem, muito bem. Aqui o ano já está começando a todo vapor, pessoal. Temos muitos assuntos aí para passar. A gente não vai fazer isso hoje. As associações, elas sempre passam as informações aí mais importantes aí para todo mundo. Fiquem de olho, não deixem de ver o e-mail. Apesar que a Fernanda não gosta de e-mail. E-mail, ele continua sendo relevante. Mas olhem o e-mail, olhem os grupos de WhatsApp, vejam as redes sociais da FENIV, que vai ter ainda muita novidade esse ano aí para vocês, tá bom? Estamos batalhando aqui já há bastante tempo, e espero que a gente tenha um ano aí de muito sucesso, muitas realizações aí. Obrigado pela participação de vocês e até o próximo evento. Valeu. Até a próxima, gente. Obrigada. Bom final de semana. Valeu, gente. Obrigado. Gente. Muito bom. Parabéns. Abração. Bom fim de Fernanda, semana você pra todos nós. arrasou, hein? Ai, obrigada.